Foi pelo mar que durante 3 séculos, 12 milhões e meio de pessoas foram arrancadas da África para servir como escravizadas nas Américas. Quase metade dessas pessoas tiveram seu destino trágico no Brasil, que se tornou a colônia que mais recebeu escravizados no mundo inteiro. No Rio de Janeiro ficava o principal porto escravista, um lugar conhecido como Cais do Valongo. O Cais do Valongo é criado no final do século XVIII para retirar do centro da cidade, né, aquilo que eles achavam que não condizia bem com uma cidade que estava em vias de transformação, a cidade do Rio de Janeiro, que era a cidade mais importante do Império Colonial Português. A cidade estava crescendo e as autoridades resolveram tirar do centro do Rio de Janeiro o mercado de escravos, para evitar o incômodo das elites com relação à presença dos africanos, que eles chegavam sujos, exaustos e frequentemente doentes após 3 meses de viagem em navios negreiros. O Lavadilho vai transferir definitivamente esse desembarque da região da Praça 15 para a região do Valongo em 1774, através de uma carta de lei. Com a independência do Brasil em 1822 e mais tarde com a proclamação da República em 1889, o Cais do Valongo passa por intensos processos de transformação. E foi Dom Pedro, já 10 anos quase depois da independência, que fechou com o Valongo por pressão da Inglaterra. Depois o cais foi soterrado para criar um novo cais, que é o cais para recepcionar a princesa das Duas Sicílias, que casou com Dom Pedro II. E esse cais da Imperatriz, dito da Imperatriz, ele foi também coberto com a República pela Praça Municipal, e os monarquistas botaram aquela colunata que está lá até hoje, em alusão ao cais da Imperatriz. Esses novos usos e sentidos dados ao Cais do Valongo contribuíram para o apagamento histórico de um dos locais mais importantes para a memória da escravidão, e junto com essa memória foi se apagando também a história de milhares de pessoas escravizadas que tiveram seu destino impactado pela chegada ao Rio de Janeiro. Por muitos anos ficou escondido, tentaram esconder a nossa história, foi aterrado. Porque o povo sem a sua cultura é um povo morto. A cultura africana é uma cultura milenar. Milênios e milênios e milênios. Sabia-se que tinha o Cais do Valongo por aqui, mas não se sabia exatamente onde. Mas a espiritualidade, ela é assim, ela é viva. Chega uma hora que ela quer se mostrar, e foi o que aconteceu. Após um século de encobrimento, o Cais do Valongo foi redescoberto em 2011 durante as escavações feitas pela reforma urbana da zona portuária e em 2017 recebeu o título de Patrimônio Mundial pela Unesco. Então, com as obras, o Cais do Valongo foi descoberto, e quando viram do que se tratava, entrou a questão espiritual. É de uma importância vital para a nossa espiritualidade, porque são os nossos antepassados. Se no Cais do Valongo, milhares de navios que vinham, se acabaram aí. Quem sabe se você não tem alguém da família soterrado ali, naquela lama, lá naquele chão. O povo negro fica sem uma história, fica sem ter uma raiz, porque eu conheço até a minha avó, da minha avó para trás. Eu não conheço, eu não sei de onde eu vim. A gente não tem essa história, essa árvore para poder acompanhar, né? Então, ali passaram os meus. Então, a gente precisa estar ali louvando, estar ali agradecendo, estar ali se fortalecendo. À medida que a gente faz um ritual espiritual ali, a gente está trazendo uma energia dos nossos para nós. Então, o Cais do Valongo, ele nos representa espiritualmente. A região do Cais se estabeleceu como espaço não só de tráfico de escravizados, formou todo um complexo que incluía, além do desembarque, um lugar de quarentena, de aprendizado da língua
do trabalho e de socialização para a nova vida que teriam. Havia comércio, casas, cultos e manifestações negras, como samba e capoeira. Não foi à toa que no início do século XX a área era conhecida como Pequena África. Na Rua do Valongo funcionavam lojas de comércio de escravizados. Na mesma região funcionava o Lazareto, o hospital que tratava os africanos enfermos. A poucos metros dali, na Igreja da Saúde, os recém-chegados eram batizados na tentativa de suprimir a cultura e a religiosidade africanas. Na antiga Rua do Cemitério, foi instalado o Cemitério dos Pretos Novos, onde eram enterrados os africanos que morriam durante a viagem ou logo que chegavam por aqui. Mas, infelizmente, o sepultamento era tudo que não acontecia aqui, porque os corpos jamais eram sepultados. Eles eram amontoados no centro do terreiro, eles eram queimados depois do processo de queima, eles eram desarticulados, de maneiras que você encontrava aqui crânios de um lado, fêmures, tíbias, todos desarticulados. Nós não tínhamos um esqueleto completo aqui, mostrando o grau de violência, o grau que foi feito aqui dessa violência simbólica, porque você não só mata a violência física, mas você comete a violência simbólica relacionada ao descarte do corpo humano, né? E essa violência não aconteceu só nesse sentido, mas também no sentido do apagamento da memória. Eles sofreram esse processo. Quando eu falo para vocês que havia um livro, que esse livro registrava de onde eles vieram, a marca de origem, mas nunca o nome africano. E esse nome Preto Novo já é uma tentativa de apagamento da memória. Depois você tem a morte e depois você tem a desarticulação do corpo, também é uma tentativa de apagamento da existência para o porvir, para o além. Todas essas descobertas motivaram a criação do Circuito Histórico e Arqueológico de Celebração da Herança Africana, que reúne em um roteiro os locais que remetem à vida dos africanos escravizados e de seus descendentes na região portuária do Rio, passando por marcos da cultura afro-brasileira, de modo a recontar a história. No Cais do Valongo, como local de memória da diáspora africana, foi colocado no mesmo patamar que outros locais de memória sensível que remetem à dor e o sofrimento de tragédias humanitárias que não podem ser esquecidas para não serem repetidas, similar ao Memorial de Hiroshima no Japão e o campo de concentração de Auschwitz na Polônia. História não é passado, história é presente. Eu costumo dizer que pretos novos somos nós, né? Ainda existem milhares de pretos novos. Não nesse cemitério aqui, nesse Campo Santo, mas existem pretos novos agora nas favelas, nas comunidades, nos morros, que ainda sofrem violência física, violência moral, violência psicológica, violência de todo tipo, e ainda morrem, desaparecem, né, como costumam dizer, sem que as mães possam sepultar os seus filhos. Ainda estamos como esse cemitério, à margem da sociedade. O Valongo é um símbolo material que representa o reconhecimento da violência representada pela escravidão e a contribuição dos africanos e seus descendentes na formação e desenvolvimento econômico, social e cultural do país. Reconhecê-lo como patrimônio da humanidade é conferir o direito à história e valorizar as heranças culturais da população afrodescendente do Brasil dentro do entendimento de reparação por séculos de escravidão e segregação racial. Eu acredito que essa história não foi apagada e não será apagada jamais, porque se os mortos falam, e eles falam, os ossos deles estão nos dizendo alguma coisa, estão transmitindo alguma mensagem importante para todos nós. Resistência, luta, sempre. É uma memória que se destina não só a valorizar essas raízes, mas simboliza a origem de um povo que resistiu e se reconstituiu a partir de lutas e resistências e que projeta um futuro de liberdade, de força, de esperança, de capacidade, de potência, porque foi capaz de sobreviver e forjar toda a cultura e a história desse país, que ainda precisa ser reescrita e contada com todos os detalhes e com toda a riqueza que ela tem. Eu sou uma cidadã brasileira, sou Yala Orixá. Eu tenho por obrigação e dever de defender esta cultura. As autoridades não podem somente mandar a polícia, então tem que ter a manutenção. Não pode ficar de qualquer maneira. A revitalização e o reconhecimento desse local e a manutenção da sua conservação garante justamente o resgate da memória
e da história e da ancestralidade do povo negro no Brasil. A história da população negra, ela não pode mais ser escondida, ela não pode ser mais encoberta. É uma reparação histórica e, sobretudo, a importância de trazer à luz toda a história e toda a memória do povo negro e como foi a sua chegada ao Brasil e que representa, no século XXI, a importância da implementação dos direitos humanos, dos direitos fundamentais das pessoas negras, e o Cais do Valongo, sim, representa um pouco dessa luta no nosso país. É um marco fundamental para que a memória exista e também a justiça seja feita. Entrar na lista do patrimônio mundial tem um peso essencialmente simbólico. No entanto, é preciso a conscientização dos cidadãos e governos sobre a necessidade de preservar o local, assumindo a importância da matriz africana na história do Brasil e fortalecendo as responsabilidades históricas do Estado brasileiro. E foi por isso que a DPU e o Ministério Público Federal ajuizaram ações civis públicas e conseguiram que a Justiça determinasse à União e ao IPHAN a apresentação de um cronograma para a conservação do Cais do Valongo. As pessoas falam assim, a contribuição do negro, do indígena na cultura nacional. Não é contribuição, não, é muito mais que isso. E eles foram, de fato, as pessoas que construíram este país com o seu suor e o seu sangue. Tá? Houve um genocídio para que esse país fosse construído. Uma história de dor, de sofrimento, mas é também uma história de superação, né? Porque aí, ao lado do cais, do cemitério, mas você tem a Pedra do Sal. É a festa, né? O lugar da festa, da celebração, da vida com as religiões de matriz africana, do samba. A ideia do Heitor dos Prazeres, quando ele diz aqui é a pequena África, ou seja, ele percebeu que ali se reproduzia em miniatura a cultura africana. A questão não é só simbólica, ela está materializada de carne e osso em pessoas. Não é o cais pelo cais, ele não é somente um símbolo ali, um ícone. Ele é a representação simbólica de um povo, de uma história, de uma memória, de uma cultura que está viva e que está pulsando. É isso que é importante a gente entender.